Tananana. Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Thaline. Daqui a pouco começamos. Boa noite, Insones. Vamos lá. Respondam para mim se o áudio e a imagem estão bons. Quem responder vai ganhar uma receita de Rivotril. Vamos lá. Boa noite, pessoal da Clínica Frisina, expoente da cirurgia plástica interior em São Paulo. Boa noite, Marcinha. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Beth. Boa noite, Thaline. Boa noite, Ju. Boa noite, Alisson. E aí, como é que você tá? Vamos lá, hoje o papo é diferente, hein? Primeira entrevista do Dormicast. Excelente, vamos lá. Boa noite. Deixa eu acertar a imagem aqui. Espera aí. Ok. Vamos lá, vamos lá. Eita, espera aí. Opa, não é aqui, não é aqui. Espera aí. Ixi. Boa noite, galera. Daqui a pouco a gente começa. Boa noite, Flávia. E aí, como é que estão vocês? Boa noite, mãe. Ó, minha mãe entrou. Tudo bem? Boa noite. Boa noite! E aí, galera, como é que vocês estão? Espera aí. Vamos lá. Vamos ver. E aí, vocês estão bem? Preparados para o 6º episódio do Dormicast, a sua live semanal sobre sono e saúde mental. Boa noite, Rafa. Espera aí. Ah, agora eu entendi. Vamos lá, Thaline, vou te adicionar. Agora você vai ter que me responder. Oi, e aí? Olá, tá me Tudo ouvindo? bem? Tudo Eu bom? tô. Boa noite, Caio. Boa noite, pessoal. Boa noite. Galera, respondam pra gente se vocês estão me ouvindo e se vocês estão ouvindo a Thaline. Quem responder Todo vai mundo ganhar ouvindo? uma caixa de 1 quilo de melatonina, diretamente dos Estados Unidos. Olha lá, a Ju respondeu. Ju, passa seu endereço por direct que eu vou enviar para a sua casa. Muito bem, gente. Vamos começar esta bagaça. 6º episódio do Dormicast. É um prazer receber aqui Thaline Costa. Nós que somos colegas de faculdade, a Thaline se formou na mesma faculdade que eu, Faculdade de Medicina do ABC. Ela fez a residência médica dela, que é a nossa especialização em medicina do esporte na Universidade Federal de São Paulo, aqui em São Paulo. É especialista em acupuntura médica pelo Center AO, é assim mesmo que fala? Isso mesmo. Ok. Ela é médica do departamento de futebol feminino do Corinthians. Essa live é sem clubismo, posso deixar bem claro isso, hein? É médica também da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, preceptora dos médicos residentes de medicina do esporte da Unifesp e diretora da Sociedade Paulista de Medicina Desportiva. Thaline, esqueci de alguma coisa?
Não, imagina. Me Tá apresentou melhor do bom? que eu mesmo. É, tá bom o currículo dela para vocês, gente? Olha só, hein? Muito bem. Bom, Obrigada, Carol. a ideia hoje é falar sobre a relação da medicina do esporte e do sono, né? São coisas que estão intimamente ligadas desde que o ser humano se movimenta, né? E é muito importante a gente ressaltar essa coisa do esporte com o sono, certo? Então, Thaline, eu queria começar perguntando algumas coisas para você. Eu formulei algumas perguntas aqui e eu queria que você começasse dizendo para a gente o seguinte: o que é a medicina do esporte e o que levou você, Thaline, a escolher essa especialidade? Conta para a gente um pouco. Bom, vamos lá. A medicina do esporte, ela é uma especialidade muito ampla. É até difícil, né, da gente definir, porque ela cuida do indivíduo como um todo, tá? E a nossa ferramenta básica de conhecimento é o exercício. E como o exercício, ele atua sobre o organismo e as respostas do organismo frente ao exercício. Tudo isso visando uma melhoria de saúde, de performance, ou mesmo, né, da qualidade de vida como um todo. Então, assim, esse é o objetivo principal da medicina esportiva, né, de fazer adaptação para aquele indivíduo que está nos procurando. E eu acredito que o grande motivo, né, de eu ter escolhido a medicina do esporte é que eu sempre fui muito apaixonada, né, por esporte, sempre muito praticante. Então, Gente, eu na comecei faculdade ela era uma atleta nata, não tinha para ninguém. na Impressionante. natação. E aí eu acho que o principal objetivo, né, foi transformar o meu hobby, né, que é o esporte, em trabalho. E aí eu conheci a medicina do esporte, simplesmente me apaixonei, me apaixono cada dia mais pela especialidade. Ótimo. E nesse sentido, a medicina do esporte se assemelha muito à medicina do sono, né? Que a gente vê vários aspectos do indivíduo, né? A gente, inclusive na formação de medicina do esporte, você passa por vários departamentos, né? Não só parte cirúrgica, quanto parte clínica também. Vê Isso, a pela questão do... cardiologia, endócrino, pneumo, É, ortopedia, tudo isso faz parte do espectro de conhecimento do médico do esporte, né? Então a gente também tem bastante contato com a psiquiatria, com a psicologia e com as outras profissões, né? Porque a medicina do esporte, ela não sobrevive, na verdade, sem as outras especialidades. Ela é. é uma medicina muito multi e interdisciplinar. Vocês precisam muito do físio, do psicólogo, do educador físico Isso, e dos outros médicos, e né, dos outros especialistas médicos. que também estão no cuidado do nosso atleta ou esportista, né, faz mesmo esse papel, né, de gestão entre as diversas, né, áreas profissionais. E Thaline, há quanto tempo mais ou menos a medicina do esporte é reconhecida? Nutri é muito importante, Nutri, hein? isso. Não podemos Doutora Flávia esquecer. nos chamando a atenção. Pois Há é. quanto tempo a medicina do esporte é reconhecida no Brasil como especialidade? Como especialidade, ano passado completou 10 anos, esse ano a gente vai para o 11º, dentro, na verdade, da residência em medicina do esporte, né? Certo. Que é uma residência que tem duração de 3 anos, mas o profissional, outros médicos também podem fazer pós de medicina do esporte e também ter título de medicina do esporte, mas a residência Entendi. mesmo, ela é bem jovem dentro da medicina. Entendi. E qual que é o tipo, dando sequência aí à nossa live, qual que é o tipo de paciente que o médico de esporte atende? Ele atende criança, atende adolescente, atende adulto, idoso? Como é Isso. que é isso? A medicina esportiva é para todos. Isso é uma coisa bem importante de falar e frisar, porque o nome medicina esportiva parece que é só para atleta, né? Mas na verdade o nome da nossa especialidade é medicina do exercício e do esporte. Então, ao trazer para o exercício, você engloba todo mundo, tá? Desde o sedentário, que tem que começar a fazer um exercício, né? Porque exercício é remédio, aos praticantes iniciais, né? Aos esportistas em geral, aos esportistas que têm a vida, na verdade, como atletas profissionais, né, que querem inserir mesmo o exercício para performance, ou para o wellness, ou os atletas de elite também.
Então, é para tudo, para todo mundo, inclusive Todas as faixas diferentes etárias. faixas etárias, desde criança, adolescente, adulto, idoso, todas as faixas etárias, homem, mulher, enfim, todo mundo. Ótimo. E assim, Thaline, como a gente fala muito aqui no meu Instagram, e acredito que o seu trabalho também foca muito nisso, né? A gente fala muito em prevenção, né? Em falar em saúde, não falar muito da doença, né? Nesse sentido, como é Exato. que você acha que é o papel do esporte no processo de construção de saúde no indivíduo? Como é que você vê isso na prática? É, o esporte, na verdade, ele é o pilar mais importante para a construção. Não vou falar o mais importante, mas é um dos principais pilares para a construção de saúde no indivíduo, tá? Porque exercício é remédio. Isso daí já é muito bem estabelecido. Então, se o praticante, né, se uma pessoa sai do sedentarismo e começa seja a se movimentar mais, a levantar mais, ela já colhe benefícios cardiovasculares e de uma vida mais longe de doença. Então, assim, o exercício ele tem que estar inserido na vida de todas as pessoas, certo? Então, assim, ele é fundamental e ainda mais bem orientado para aquele indivíduo, qual é a carga, né, que aquele indivíduo, a depender do estado de saúde, né, que ele se encontra, que ele deve realizar, tudo isso é fundamental, fundamental. Então, exercício é remédio, exercício é para todo mundo praticar e estar praticando. E com orientação, não é sair por aí se E com matriculando em qualquer orientação. coisa, né? A gente tem que ter uma Exato. supervisão, né? E Thaline, o Exato. que seu paciente geralmente busca? O cara que chega no seu consultório, ele quer prevenção, ele quer qualidade de vida, ele quer virar um Michael Phelps, né? Um atleta de alta performance, ou ele quer virar uma pessoa mais competitiva, quer melhorar os seus resultados? O que essa pessoa busca aí no seu consultório? Eu trabalho com um público bem variado, tá? Mas o meu consultório acaba tendo um pouquinho mais de esportista, buscando melhora de desempenho. Que é gente comum, né? Gente como a gente, que quer superar em algum objetivo que ele traça. Seja o objetivo de, eu quero concluir uma prova, ou eu quero melhorar meu tempo de prova, né? Nas diversas modalidades. Dentro do CrossFit, que eu sou praticante, do triatlon, que eu também pratico, da corrida, e da natação. Então, é o meu principal público, mas a gente acaba também pegando um público que quer qualidade de vida, ou que quer tirar dúvida, qual que é o exercício melhor, ou para hipertensão, ou para o emagrecimento, o que ele deve fazer para ajustar. Às vezes, esse cuidado, né? Ele às vezes chega no consultório falando assim, olha, eu estou passando com 3 educadores físicos que falam coisas diferentes, com um nutricionista, um fisioterapeuta, e agora, o que eu faço? Né? E daí o médico do esporte vai lá, conversa com todos os profissionais, fala a língua de todo mundo, ouve, aprende também, ensina, e aí faz a integração da informação e passa para o paciente. Mas o meu público acaba mais querendo desempenho, né? Porque eu acredito Tá. que também é a Que vai seleção, né? muito da onde você atua, né? De Eu onde acho eu que é. atuo e vivo também no meu dia a dia, né? Entendi, entendi. Bom, Thaline, aquela pergunta que às vezes o paciente faz, né? Ele descobre que existe um cara que é o médico do esporte, ou uma mulher que é a médica do esporte, e fala assim, poxa, eu não sou atleta, será que eu posso marcar uma consulta com essa pessoa? Né? Como é que você vê isso? Sim, exato. Na verdade, essa é uma dúvida muito comum, né? Que as pessoas falam, não, mas eu nem faço exercício. É uma dúvida muito comum. Então, assim, quem não é atleta deve procurar o médico do esporte. Inclusive, a maior parte do nosso consultório, né, do médico do esporte é composto por não atletas. A gente, claro, eu especificamente trabalho com atleta de alta performance dentro do Corinthians, dentro da CBDA, mas é um nicho muito específico e corresponde a 5% da população. Né? Então, Sim, assim, os outros 95% são pessoas que ou praticam ou não praticam exercício físico. Então, são pessoas que precisam do médico do esporte para fazer todas essas orientações e entender a importância do exercício. Então, por legal. favor, quem não é atleta, procure um médico do esporte. É ótimo, a gente está aqui para ajudar e para unir Sim. as forças, né? Para fazer com que a pessoa comece a praticar o esporte.
E Thaline, entrando mais um pouco na questão do sono, né, dentro da sua prática clínica, como é que é a frequência assim de queixas relacionadas a sono entre os pacientes que você atende? É uma coisa muito alta, muito baixa, aparece de vez em quando? Sim, é uma queixa muito frequente. Na verdade, as pessoas elas não procuram o médico do esporte por essa queixa, né? Mas o médico do esporte faz uma busca ativa de como é que está a qualidade e quantidade de horas de sono. Então a gente acaba rastreando, né, essa má qualidade de uma forma assim exuberante. Basicamente todo mundo tem distúrbio de sono, ou então uma má adequação, né? E nem entende que isso é importante para a vida dela, né, como um todo. Então é muito alta a quantidade. Distúrbio de sono, gente, é igual imposto. Se você procurar, você vai achar. É. Tá em todos os lugares, né? E dentro da prática do médico do esporte também. E o que você, assim, você atribui ao quê? Essa alta frequência, assim, de queixa de sono no atleta ou no praticante de atividade física? Eu acredito que falta conscientização. A pessoa ela acha que o sono não é um pilar fundamental na vida dela. Então, como a gente lida com um esportista, enfim, que tem uma vida corrida, que trabalha, que às vezes cuida de filho, e quer treinar de forma intensa, ela vai tirando o sono para dar conta de fazer tudo, né? Porque ela quer ser o melhor profissional, o melhor atleta, a melhor mãe ou o melhor pai, ou que tem milhões de amigos. Então, assim, para dar conta de fazer tudo que ela precisa em 24 horas, ela fala, eu vou no óbvio, eu vou tirar as horas de sono. Então, eu acredito que grande parte, né, dessa queixa, desse problema, vem das pessoas quererem, né, ter essa vida de faz tudo. E o sono, todo mundo fala, não, o sono atrapalha, né? Então, vamos tirar um pouquinho do sono. O que que você Dormir é para os acha? fracos. Olha, Exato. eu não sei. Eu acho que essa é a pergunta mais desafiadora dentro da minha profissão. Por que que as pessoas começaram a tirar o sono e não começaram a tirar outras coisas, né? Eu não sei. Eu acho que dentro da realidade do nosso país atualmente deve ser porque sono não paga boleto. Deve ser algo nesse sentido, né? Mas as pessoas precisam começar a entender que se elas não estiverem bem com elas mesmas, elas não vão conseguir trabalhar e, portanto, vão ter uma queda de rendimento no trabalho e isso pode gerar absenteísmo e a pessoa não vai conseguir trabalhar e aí não vai conseguir pagar as contas, né? Então, acho melhor a gente Exato. dormir melhor e praticar atividade física para a gente ter uma vida mais equilibrada. Mas eu acho também, eu concordo com você, que eu acho que é um pouco de falta de informação, né? E aí vai muito naquilo que você falou no início, né? A medicina do esporte é uma coisa muito nova, assim como a medicina do sono, né? Como especialidade. E a gente tem um papel muito importante de divulgar isso para as pessoas, né? Existem profissionais capacitados para tratar, né, dessas pessoas, né? A pessoa que quer dormir bem e não necessariamente tem uma doença do sono, né? Ou a pessoa que quer fazer atividade física de uma forma saudável e não necessariamente quer virar um atleta, um Michael Phelps Exato. da vida. E a Exato. gente tem atualmente, acho que o maior problema da sociedade atual é a privação de sono, né? Ou seja, a pessoa que dorme menos do que ela precisa. E aí eu vou para a segunda pergunta, né? Como é que você vê na sua prática clínica o mal que a privação de sono faz para o rendimento do treino? Vamos lá, o que que você... E aqui eu não sei se você tem algum caso, né, que você atendeu de alguma pessoa que estava dormindo mal e percebeu alguma coisa aí na queda, né, do rendimento do esporte. Essa pergunta é interessante porque assim é difícil isolar, né, o que é performance. Mas a partir do momento que a gente conversa e orienta o nosso atleta, ele começa a cuidar do sono, porque o esportista que busca performance, ele costuma seguir bem certinho o que a gente orienta. E quando você começa a explicar a importância do sono, o próprio atleta chega para mim e fala, olha,
que eu ensino, né, nos períodos de intensificação de treino, valorizar, se permitir dormir mais, tentar dormir mais ou tentar dormir antes, para conseguir se adaptar melhor ao treinamento. Então, assim, é muito comum, claro, eu não consigo isolar ou te mostrar dados, entendeu, de melhora, mas desenvolvimento de conscientização. Do atleta falar assim, olha, eu não estou me sentindo bem, já conversei com o treinador, então esse final de semana eu vou descansar, né? Porque principalmente modalidades, não sei, como o triatlon, os atletas costumam acordar 4 da manhã, 4:30 da Sim, manhã, para poder dar conta, né, de 2 sessões de treino sim, por dia e trabalhar. Então, ele acaba se conscientizando que ele está muito cansado, que ele não está conseguindo performar, né? Se não for o objetivo daquela fase de treinamento. E aí a gente faz uma integração e aí o tratamento desse atleta é dormir. É dormir sem despertador, entendeu? Por exemplo. E se sim. permitir dormir. Então, a gente acaba trabalhando mais nessa conscientização e o atleta dá esse feedback para a gente e fala, não, eu vou dormir mais. Ou está diante de um quadro de IVAS, né, que é uma infecção respiratória alta, aí a gente vai lá e olha para o sono. Tá? Vamos ver qual que está o problema do sono. A gente também aplica alguns questionários para tentar educar, na verdade, né? Fazer o atleta, o esportista, olhar para o sono. E isso é muito raro. Essa questão da imunidade é interessante, é uma coisa que eu sempre falei aqui, tanto em live quanto em post. Quem dorme mal tem menos imunidade e pega mais infecção, né? Sim, E o próprio exercício, pelo que eu lembro da faculdade, o exercício também dá uma afetada, né, na imunidade, né? Então, se o cara exato. dorme mal e treina demais, ele vai ter É a, um é a prejuízo fórmula grande. perfeita para o É, adoecimento. Porque o é. exercício intenso, ele causa uma queda de imunidade transitória. Aí o atleta com exercício intenso, ele não vai dormir e aí contribui ainda mais e aí vai ficar doente, vai perder treino. Então é isso que é importante mostrar para o atleta, que aí ele vai Uhum. entrar justamente onde ele não quer. E sem treinar, ele vai perder performance. Então, de explicar sobre isso, que o treinamento por si só já afeta. E aí, se a pessoa não dorme, imagina como é que vai ficar. O resultado disso, com certeza, é perder treino ou perder performance, né? Porque você, num estado de adoecido, né? Você doente, você fica com todos o sistema hormonal, o sistema simpático respondendo de uma forma diferente, você fica Sim. taquicárdico, você fica dispneico, né, que é sem ar. Então, como é que você vai conseguir fazer exercício máximo? Você não consegue, né? Então, isso gera frustração e aí vai fazendo um ciclo, né, vicioso negativo na vida desse atleta. E você vê, assim, continuando nessa coisa da privação do sono, você vê no ambiente do atleta, principalmente de esporte coletivo, alguma pressão da equipe, assim, no sentido de, poxa, dormir é para os fracos, né? Será que a equipe também constrói esse pensamento de que o sono é secundário? Você percebe isso ou não tem nada a ver? Olha, eu percebo mais nas modalidades individuais. Tá, Nas modalidades de equipe, eu acho que assim tem bastante maus hábitos, porque por conta mais da questão de horário de jogo, tá? Porque aí entra a mídia, aí os atletas não podem escolher o horário que eles dormem, então, e sim é o horário que é imposto para ele. Então, ou chega muito tarde de jogo e com certeza o sono vai ser comprometido, ou sessão de treino muito cedo. Então, no esporte coletivo, eu vejo um pouquinho menos essa ideia de dormir é para fracos. Mas no individual, talvez a autocobrança de tá, desempenho seja maior e isso possa levar a essa ideia de dormir é para fraco. Mas é uma entendi. sensação que eu tenho. O que você acha? Olha, eu não atendo muito atleta, para ser bem sincero com você, mas agora você falando essas questões me chamou um pouco a atenção, que às vezes o indivíduo ele se compara muito, mas não necessariamente quando ele está dentro de uma equipe, né? É Sim. quando ele chega em casa e pensa, poxa, eu até lembrei de um paciente aqui do mercado financeiro, e ele falava assim para mim, se eu chegar em casa e eu não continuar trabalhando, vai ter sempre um chinês trabalhando que vai me passar. Então, acho que essa cobrança individual com certeza deve ser maior.
Exato. E eu também tenho uma amostra viciada, porque como eu estou no Corinthians, já tenho uma história de 2 anos, eu sempre já cheguei lá com palestras falando da importância do sono. Então, essa educação também faz a minha amostra do esporte coletivo ser Sim, viciada, né? sim, com As outras certeza. equipes, como eu não tenho contato, mas assim, na literatura, o que mais tem é para esporte individual, para modalidade individual, Tá. tá? Dessa questão de pressão coletiva mesmo. Entendi, entendi. Bom, vamos dar seguimento aqui um tópico muito, muito importante, né? Que é uma coisa que eu sempre falo aqui. A automedicação é um problema muito sério, né? E crescente em várias especialidades médicas, né? Não só na psiquiatria, na medicina do sono. E eu acho que isso é um problema do brasileiro, né? Em maio, só fazendo um parênteses aqui, em maio, agora eu não me lembro o dia específico, foi dia do farmacêutico, se eu não me engano. E a campanha do Conselho Federal de Farmácia para prevenir essa coisa da automedicação, porque eles levantaram que o brasileiro é o povo que mais se automedica no mundo. Acho que, se eu não me engano, perde só para o americano. Né? Então é um problema não só das especialidades médicas, mas como da sociedade, né? Aquela coisa de consulta de corredor, né? Ou tem algum médico da família que não é necessariamente da especialidade e começa a fazer um tratamento que não tem muito sentido. Então, como é que é essa questão da automedicação entre atletas, né? Aí pode ser o atleta amador e profissional, porque geralmente eles buscam, né, para aumentar a performance, né? Como é que você vê essa questão de automedicação no atleta que você atende? A automedicação é altíssima, até porque o público, né, da medicina do esporte é o público-alvo da mídia, né, da Certo. indústria de suplementação, da indústria farmacêutica, porque é um grupo que busca performance a todo custo. E às vezes busca encurtar os caminhos, né, para melhorar a performance. Então é um público que muitas vezes tende, né, a pegar uma referência do que um atleta que eles conhecem, que treinam no grupo, faz, seja orientado ou porque deu certo nele, e aí o atleta fala, então eu vou fazer também, porque para mim vai dar certo. Então vai lá, se automedica, usa também. Já aconteceu em consultório do paciente chegar para mim e falar, eu quero uma receita de sibutramina. E porque eu quero emagrecer, é esse o meu remédio que eu preciso tomar. E aí eu expliquei para ele que não funcionava assim. E o paciente ele queria de todo jeito. Ele falou: não, porque os meus amigos tomam, eu vou tomar também, porque é isso que vai me funcionar. Então, os remédios controlados acabam ficando mais fáceis da gente controlar, embora tenha um Sim, mercado negro, né? sim. Mas o que não é de receita especial, eles acabam tomando tudo. Tá? E aí, falando um pouquinho de sono, aproveitando essa oportunidade, né? Os meus atletas, eles tomam bastante melatonina e 5-HTP, né? Para controle de... Ela está entre nós, é Exato. inevitável. E aí seria legal falar um pouquinho, né, sobre a melatonina e o 5-HTP, até mesmo porque o pessoal que está assistindo tem bastante esportista que eu estou vendo aqui, médicos do esporte também, porque é uma oportunidade única conversar com um especialista no sono, né? É, Porque os médicos do esporte, muitos já têm prescrito assim a rodo, tá? Lá no final, como se fosse água, escrito melatonina. e Então é importante desmitificar, né? o Diego Costa, que está assistindo a gente aqui, ele falou uma frase que eu acho que é uma das melhores coisas que eu já ouvi, assim. Pior, atribui a performance ao produto, né? Ou seja, se eu não consumir o dito cujo, eu não vou Eu não ganhar o vou pódio, performar, não vou né? ganhar. Exato, Que é muito exatamente aquela isso. coisa da dependência psicológica que a gente vê quando o cara usa remédio para dormir, né? Que Uhum. a preocupação com o sono acaba caindo muito em cima do remédio. Ou seja, se eu não andar com o meu Zolpidem, eu não vou dormir hoje. Né? Às vezes o cara não está nem no estágio da dependência química, mas ele está naquele estágio da dependência psicológica. Né? O remédio ele vira uma muleta, né? Para usar um jargão aí que às vezes a gente ouve. Mas falando um pouco da melatonina, foi super importante você levantar essa bola, porque eu até
pessoal que está assistindo a gente aqui não entende muito bem da fisiologia da melatonina. A melatonina é um hormônio. Olha o que eu falei, melatonina é um hormônio, então nada de falar que melatonina é natural, né? Depende muito do seu conceito de natural. De natural. Para mim, natural é uma coisa que, bom, se o nosso corpo produz, né, eu imagino que ela seja natural, né? E tem gente que entende como natural algo que nasce da terra numa planta, né? Então acho que depende muito do conceito que a pessoa tem de natural. Então, a melatonina é um hormônio que a gente produz dentro do cérebro, numa glândula que chama pineal, né? E a melatonina ela começa a ser produzida pela gente quando o sol se põe, né? Quando a gente está na ausência de luz, né? Então, ela começa a ser produzida no finalzinho da tarde e vai aumentando a sua concentração no sangue e vai fazer um pico lá por volta das 2, né, da madrugada, 1 da madrugada, e depois volta a cair, e aí atinge níveis mínimos aí quando o sol nasce, né? Qual que é o grande problema de você, às vezes, tomar doses? Eu vejo com muita frequência o pessoal que traz melatonina dos Estados Unidos, né? E eu não sei por que a pessoa gosta da de 10 miligramas, né? Que é uma dose altíssima de melatonina. Sim. E a pessoa toma 1, 2, 3 logo antes de dormir, né? Quando você faz isso, você, na verdade, vai estar empurrando esse pico de melatonina lá para as 6 da manhã, né? Por isso que dá tanto efeito colateral no dia seguinte, né? Sonolência diurna, pesadelo. E às vezes isso pode tornar uma coisa insuportável para a pessoa, né? Para vocês terem uma ideia... Cortou a imagem ou não? Tá. Dentro da medicina do sono, a gente usa melatonina, começa com melatonina de 0,5 miligrama e a dose máxima de 12 miligramas, tá? Na medicina do sono, né? Então, para vocês terem uma ideia de como a dose de 10 está beirando ao absurdo, né? Além disso, com risco aí de complicações hepáticas, né? Então tem que tomar muito cuidado, complicações do nosso querido fígado, né? Então, e a melatonina ela teria 2 indicações, né, dentro da medicina do sono. Os transtornos de ritmo circadiano, que é aquela pessoa que não tem um relógio biológico muito bem sincronizado com o ambiente, né? E uma coisa que é um comportamento anormal do sono, que é o nosso transtorno comportamental do sono REM, que isso merece uma live, né? É um dos primeiros sinais de Parkinson, inclusive, né? Então, teoricamente, gente, a melatonina só tem essas 2 indicações, né? Mais nada. Aí a gente vai ter que ver paciente por paciente, né? Eu atendo alguns atletas aqui que eu já tive, atletas assim, a gente que compete e que quer e não tem muita liberdade assim de mudar a rotina do dia a dia, e aí às vezes você tem que atrasar ou adiantar a fase de sono dessa pessoa. Se a pessoa não tem uma liberdade de mudar a rotina de trabalho e ela tem que acordar mais cedo para treinar, não tem problema nenhum você avançar a fase da pessoa, mas não é dando melatonina imediatamente antes de dormir, né? Tem que dar a melatonina 4 horas antes do horário desejado, mas vocês nunca têm que fazer isso sem orientação médica, gente. Essa live aqui, tanto para mim quanto para Thaline, isso aqui não substitui consulta médica. A gente está falando aqui orientações gerais de fisiologia, né? E assim, o 5-HTP, na minha prática clínica é uma substância que eu não tenho mão nenhuma, né? Então, se alguém tiver algum outro dado, por favor, mande para a gente. Ninguém quer ser o dono da verdade aqui. Mas o 5-HTP, ele não vai ser absorvido, né? Então, teoricamente, ele não vai ter nenhuma ação assim, ele não vai promover um sono mais profundo, não vai melhorar a sua performance porque você toma o 5-HTP antes de dormir. Teoricamente, se você tiver uma boa dieta e uma boa orientação nutricional, você consegue triptofano, 5-HTP da dieta sem precisar gastar milhões de reais com 5
com 5-HTP, né? Existem alguns usos off-label que os pesquisadores estão começando a entender melhor, né? Mas acho que precisa de mais estudo para ver de fato o efeito dele no sono, né? Então, Exato. muito cuidado antes de gastar rios de dinheiro com coisas que não são efetivamente controladas ainda, Contra- tá? Então, o Exato, resumo da concordo. história, gente, tomar melatonina por conta, mesmo você sendo um atleta, não é um bom negócio, tá bom? Boa. Bom, Taline, uma pergunta até acho que provocativa. Quem dorme mal, treina mal? Sem sombra de dúvidas. E isso daí não só de prática clínica, né, de experiência pessoal também, mas tem muito embasamento científico, tá? Isso daí já está super bem consolidado. Os estudos com privação do sono mostram, né, que a privação de sono em atleta, em pessoas comuns também, reduz a atenção, a motivação, o foco, a concentração, a percepção subjetiva de dor, a sensação de dor muscular, o tempo de reação e a precisão dos movimentos. Então, assim, não tem como não prejudicar a performance. Então, tão importante quanto treinar é você saber recuperar. E o sono também, por conta da questão da produção hormonal, que depois eu vou querer discutir um pouquinho com você sobre isso, ele está diretamente relacionado ao recovery, certo? Então, assim, tem muito embasamento científico mostrando, principalmente nos exercícios de endurance, né, de resistência, que a privação de sono, ela altera o metabolismo muscular, tá? Fazendo com que no estado pré-exercício você tenha menos glicogênio disponível para ser utilizado durante o exercício. Então, você entra numa fadiga mais precoce. E isso no endurance, uma noite de sono, de privação, já é suficiente para cair a performance. Tá? Nos exercícios de potência, né, que são os exercícios anaeróbicos, a evidência científica ela é um pouquinho mais precária, tá? Mas diz mesmo que assim, você não precisa de uma noite de privação, mas com alguns dias, tá? 3 dias, é o estudo que eu encontrei, assim, que eu já li, que tem evidência, falando que diminui sim força de supino, diminui força do levantamento terra, diminui força também do leg press. Então, assim, diminui força máxima, capacidade de desempenhar. E de fazer sprint também. Sprint, então, pensando, vai no corredor que está naquela fase de treinamento de sprint. Tudo isso, a privação do sono vai alterar e vai sim cair performance. Então, eu afirmo que a resposta é sim, independente da pessoa. E se ela fala É, que não, provavelmente ela ia render muito mais se ela tivesse dormido bem. com Então, certeza. Assim, eu não li os estudos que você falou, até por favor me mande depois, mas mandarei. eu acho que tem a ver com a questão do GH e esse controle que o GH exerce no metabolismo da glicose e do glicogênio, né? Então, Exato. se a pessoa dorme mal, se ela dorme pouco, naturalmente ela vai ter menos fases profundas de sono, que é onde o GH vai funcionar, né? E aí o metabolismo da glicose, do glicogênio, da insulina vai para o saco, né? Então, de fato, a recuperação do atleta não vai ser total, né? E eu estou imaginando aqui um atleta de sprint, né? Eu gosto muito de bike, eu gosto muito de ver o Tour de France, o Giro de Itália, e aí aquela prova do relógio, puta, aquilo lá pra mim é funda, assim, o cara fica 70, 80 quilômetros naquela bike lá, eu imagino se ele dormir mal, Pois é. né? Ele não vai ter combustível para o quadríceps acho que, se eu não me engano, o músculo mais forte, né, que a gente tem, né, mandíbula e quadríceps. Precisa de muito açúcar, né? O negócio não vai andar. A bicicleta não Exato. vai chegar àquela velocidade que de fato vai levar esse atleta para um nível competitivo, né? E você acha que o cara que dorme mal, ele tá mais propenso a erro, lesão, Com acidente? certeza. Com certeza. E também tem bastante evidência literária, não se sabe ao certo os mecanismos, mas provavelmente a questão, pensando nos esportes de impacto, tá? Essa questão de diminuir, né, o tempo de reação
e essa questão mais cognitiva, né, de antecipar eventos que podem causar lesão, porque isso fica afetado pela privação de sono, tá? Então a pessoa ela perde a capacidade um pouquinho de planejamento e de prevenir aquela lesão, aquele cenário de risco. Então ela acaba se envolvendo sim em mais risco de lesão, tá? Tem um estudo bem legal que fala, na verdade, da comparação de indivíduos que dormem menos de 6 horas por noite, tá? Mostrando um aumento de 9,7 de risco elevado de lesão. E isso é uma quantidade bem importante. Mas pensando Muito, é nos... significativo, né? Pois é. E pensando nos esportes, não de impacto, né? De contato, na verdade, também tem essa questão da fadiga. Se a pessoa não entra no recovery adequado, tá com o metabolismo muscular alterado e sensação de esforço aumentada, a percepção de dor com o recovery inadequado, sim, ela vai fadigar. E quando você fadiga, você fica com a sua capacidade, né, de adaptação neuromuscular prejudicada e assim deve aumentar o risco de lesão. Então, assim, sem sombra de dúvida, aumenta risco. Eu me lembrei aqui agora, tá ali nos meus tempos de CrossFit, quando eu levantava os meus 150 quilos no LPO, no levantamento. E assim, você tem que ser muito rápido, né? Você tem que ter aquela consciência corporal e saber toda uma sequência de movimentos para você levantar aquele peso acima da cabeça, né? Se você dormiu Sim. mal, essa consciência corporal, essa velocidade de reflexo e tempo de resposta, você não vai conseguir levantar esse peso ou vai levantar errado e vai lesionar, né? E vai lesionar, exatamente, exatamente. Muito bem. Taline, um tema super importante, né? Que eu acho que até, enfim, a ansiedade pré-competição, e aí aqui a gente pode estender para ansiedade pré-prova, ansiedade pré-entrevista de emprego, né? A competição é o grande momento do atleta, né? Ou para o atleta amador que está começando a competir, aquele cara que está começando a correr, que vai correr sua primeira prova de 5K, né? A pessoa vai ficar ansiosa, né? Como é que faz assim para a gente não perder o sono por conta dessa ansiedade pré-competição? Existe alguma estratégia que você costuma aí orientar os seus pacientes, seus atletas amadores para superar isso? Bom, a principal ferramenta, na verdade, são as técnicas mentais mesmo, para deixar o atleta preparado psicologicamente para transformar a ansiedade negativa em uma excitação positiva que vai melhorar a performance e não atrapalhar, né? Então, assim, para que aquela ansiedade seja motivadora. E aí a gente, claro, a gente costuma trabalhar em conjunto, né? A depender do nível de ansiedade da pessoa com psiquiatra ou com psicólogos, mas alguma das estratégias é a gente orientar o atleta, né, com uma forma mais profissional possível, a não focar no fracasso, né, porque às vezes ele está lá focado só no resultado e não no processo da prova. Né? Então, existem algumas técnicas de fazer uma mentalização de como é que ele quer que seja a prova, mentalizar o tempo que ele quer executar, ou como é que ele quer performar, como é que é o trajeto, tudo isso ajuda a diminuir a ansiedade. Então, assim, o apoio, né, dessa equipe multidisciplinar com psiquiatra e psicólogo é fundamental. Tem técnicas de respiração também para esse atleta, que a psicóloga, por exemplo, a do Corinthians, trabalha bastante. E eu, particularmente, eu atuo com acupuntura, né? Seja na indução do sono, quando eu tenho a capacidade de estar com aquele atleta no hotel, por exemplo, em concentração, mas dentro da realidade de consultório, na semana de prova ou no dia antes da prova, fazer acupuntura para reduzir a ansiedade, tá? Então é fundamental e os resultados são muito bons e importantes. E eu queria saber de você. Você tem dicas, né, para os atletas? Assim, eu acho que antes de falar dessas dicas, você falou num ponto assim fundamental, né? A ansiedade é um sentimento primitivo, faz parte do ser humano, né? Nós não podemos negar a ansiedade, né? A gente vai ter que aprender a conviver com ela pro resto da vida, né? Ontem eu tive uma experiência incrível com a Mariana Ferrão e com o psiquiatra Daniel Barros.
né? E o Daniel Barros falou o seguinte, ele vai lançar um livro agora que chama O Lado Bom do Lado Ruim, né? Então são todas as emoções humanas que naturalmente a gente vai olhar com maus olhos, né? Então a raiva, a ansiedade, dentre outras, né? Então ele fala o seguinte, que essas emoções humanas que naturalmente são consideradas ruins, na verdade a gente tem que aprender a usá-las a nosso favor. Elas são como alarmes. Se você está sentindo essas emoções, você não pode desligar o alarme. A pior coisa que você pode fazer é desligar um alarme. Se você desligar o alarme da sua casa, você vai estar mais vulnerável. Se você desligar o alarme lá dos aparelhinhos que monitoram os pacientes na UTI, você provavelmente vai matar os pacientes, porque você não vai estar atento a eles, né? Então, a ansiedade ela pode ser um alarme que a gente usa a nosso favor. Ela ajuda a gente se preparar melhor, ela ajuda a gente se preocupar com os nossos estudos, com as nossas deficiências, né? Com as nossas fraquezas. Agora, quando a ansiedade ela se torna patológica, e isso a gente pode determinar analisando cada paciente, né? Quando o paciente começa a ter prejuízo no trabalho, na família, na vida conjugal, se ele começa a ter crises de pânico ou crises de ansiedade recorrentes, né? Aí já passa por um nível patológico que ele precisa de um tratamento psicológico, né? Ou às vezes até psiquiátrico com uso de antidepressivos. E a melhor forma de evitar isso que eu vejo na minha prática clínica, as técnicas de mindfulness ou meditação com profissionais habilitados para isso, não é todo mundo que sabe orientar, né? Não é todo aplicativo, muito atenção, não é todo aplicativo que sabe orientar as pessoas a fazerem mindfulness, né? Principalmente quando está no celular, porque às vezes se torna um problema e não uma solução. As técnicas de relaxamento muscular e de respiração, que tem muito psicólogo habilitado para fazer isso, né? E uma coisa que eu recomendo muito, Thaline, é você se desconectar, né? Naquelas horas que antecedem o seu horário de sono, se desconectar do planeta. Não fique ligado muito nas questões eletrônicas e de redes sociais, que isso pode ser uma tragédia para o sono. Gente, o Instagram ele me limita, porque eu não sou tão pop assim. Então nós vamos ter que terminar esta live. Thaline, foi um prazer enorme. Eu queria deixar para você aí algumas considerações finais, uma mensagem final aí, passar os seus contatos, né, o seu endereço, o seu telefone de contato, o seu Instagram para o pessoal se conectar. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu agradeço imensamente a participação, tá? Para mim é uma honra sem igual, não só conversar com você, como em reuniões anteriores, mas de estar presente aqui na sua live, tá? Então, assim, agradeço e para mim foi bastante importante essa conversa, esse bate-papo e o trabalho que a gente vai desenvolver também daqui para frente. Ótimo. Mas o pessoal pode me seguir no Instagram, tá? Que tá aí, é Thaline Costa, bem fácil. Me encontrar também por e-mail, se quiser tirar dúvidas mais específicas, que é costa.taline@gmail.com. E eu atendo também no Instituto Coen, tá? Que é na Avenida Linneu de Paulo Barbosa. Então, vocês podem me achar, me encontrar e tirar dúvidas também por e-mail. Ótimo, gente. Bom, Dormicast toda quarta-feira, 9h30 da noite. Todos os episódios vão estar na íntegra no meu canal no YouTube. É só entrar no YouTube, digitar no campo de busca Caio no Sono e se inscrever no canal. Me sigam, compartilhem, né? Eu acho que a gente cria uma rede de profissionais com um propósito muito semelhante, tá ali, né? De promover a saúde, né? E não focar tanto na doença, certo? Gente, Exato. Mandem direct para a Thaline, mandem direct qualquer dúvida que ficou, por favor. Interajam com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de tirar essas dúvidas para vocês. Bom feriado, aproveitem o feriado para se exercitar um pouquinho. A gente tem que se divertir, mas a gente pode se divertir por meio do esporte também. Thaline, foi um prazer, nos falamos, acho que isso vai gerar um prazer imenso. Muitos frutos, tá bom? Gente, boa noite. Pois é. Até boa noite, pessoal. Dormicast. Obrigada pela Obrigado. presença. Tchau, tchau. Tchau, tchau.